meninas, tudo bem? Então, tá aparecendo aqui na tela as minhas redes sociais, não se esqueça de me seguir principalmente no Instagram, a gente tem conteúdo todos os dias. E senta aí, porque hoje nós vamos falar de algo que vocês vivem me perguntando lá no Instagram. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o DIU de cobre. Espero que eu possa ajudar você com esse vídeo, lembrando que é sempre importante encontrar um profissional da sua confiança para tirar todas as dúvidas que podem surgir e que tudo que eu disser nesse vídeo é basicamente baseado na minha própria experiência. Então, o que acontece? Como vocês já sabem, né, eu já falei aqui em outros vídeos, eu sou casada. E antes de casar, né, eu tive um namorado. Antes de ser o meu marido, eu tive um outro namorado. E foi justamente no período em que eu estava namorando com esse meu primeiro namorado que eu reparei que o anticoncepcional me fazia muito mal. Então, o que acontece? Antes um pouco de namorar, eu tomava anticoncepcional a fim de regular minha menstruação, tendo em vista que eu menstruava 12 dias, tá, na semana, e sempre com um fluxo muito grande, muito intenso. E aí eu fui ao médico e resolvi tomar o anticoncepcional para poder dar essa regulada. O que aconteceu? Regulou, porém depois, né, eu tive esse namorado e aí o medo de engravidar, ele sempre bate à nossa porta, né? Continuei tomando esse anticoncepcional que eu já tomava antes para regular minha menstruação como realmente um método contraceptivo. E aí eu comecei a reparar que esse anticoncepcional fazia o meu cabelo cair. Além disso, eu tinha muita enxaqueca. E depois que eu fiquei livre de hormônios, é muito raro eu ter enxaqueca. Tenho, mas é raro. E o anticoncepcional, ele pode sim ser causa de enxaqueca. Porque às vezes o seu corpo não se adapta muito bem com o remédio. E eu já vi relatos não só meus, mas de outras mulheres que passaram por esse problema. E depois disso, eu fiquei um tempo, né, quando eu terminei esse meu primeiro relacionamento sem tomar anticoncepcional. E aí eu conheci o meu marido, que é o Pedro, né? Na verdade, eu já conheci ele. Se você quiser saber um pouquinho mais da nossa história, comenta aqui que a gente pode gravar um vídeo falando tudo sobre nós. E o que acontece? A gente começou a ficar com uma certa frequência, né? E aí eu falei, gente, precisamos de um método contraceptivo, né? E aí ele falou, com certeza. Aí eu fui, me consultei de novo e comecei a tomar o mesmo remédio da outra vez. Porque até então eu não sabia que era ele a causa do meu cabelo cair, né? Eu só imaginava que ele poderia estar relacionado à enxaqueca. Mas ao fato do meu cabelo cair, sempre diagnosticaram que poderia ser outra coisa. Como, por exemplo, algum déficit alimentar ou até mesmo estresse. E aí, né, eu voltei a tomar esse anticoncepcional depois de ter feito um exame. E aí a gente resolveu se casar. Quando a gente resolveu se casar, era julho, tá, do ano de 2021. E aí eu resolvi que quando chegasse em dezembro, né, porque geralmente eu comprava a caixa que vinha com 3 cartelas. Então, dentro da caixinha eu tinha remédio para 3 meses, né. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou parar de tomar o remédio, tá, tendo em vista que nós vamos chegar. E aí, quando foi em dezembro, eu parei com o remédio, né? A gente se casou dia 15 de janeiro. E aí, no final de janeiro, começo de fevereiro, eu resolvi procurar novamente um médico. O que acontece? Eu já sabia que eu queria colocar o DIU, né, pessoal? E eu já sabia também que era um dos métodos mais interessantes para minha realidade, porque eu esquecia de usar o remédio e dependendo da camisinha eu tenho um pouco de alergia, eu não me sinto confortável. Então, a minha ideia de colocar o DIU era justamente ter esse método contraceptivo. Porém, eu e o Pedro, a gente sempre mesmo utilizou o método da tabelinha. Eu, inclusive, utilizo aquele aplicativo Clue. Mentira, eu uso o Flo. Usei o Clue durante um tempo, mas não gostei muito. Então, eu passei pro Flo e uso o Flo até hoje. E aí, né, quando eu estou nos dias mais férteis, a gente dá um jeito de combinar sempre mais de um método. E, enfim, eu pensei que, como muita gente na minha cidade já queria colocar o DIU de cobre e tava tendo um pouco de problema por colocar pelo SUS, em relação à consulta e retorno, e coloca DIU e faz exame, eu achei melhor pagar consulta particular. Só que como eu iria colocar o de cobre, porque uma das principais ideias de usar o DIU também era me ver livre de hormônios, eu fui encaminhada para o SUS. Só que aí tudo andou muito mais rápido, porque como eu tinha pagado a consulta particular, eu fiz os exames através da prefeitura daqui da minha cidade, porém, o meu retorno foi muito rápido. E eu não precisei pagar pelo retorno. Então, eu paguei só a consulta. Acaba que o meu plano inteiro, né, de colocar o DIU, me custou R$250, tá?
que foi o valor da consulta com o médico que eu consultei. E aí, eu, depois de consultar com ele, né, fazer os exames, fiz o retorno, e aí aqui no hospital da cidade, a gente tava com uns problemas, né, em relação à política aqui do município, entra e sai de prefeitos, então tava faltando alguns insumos no hospital municipal. E um dos insumos era o sedativo, para poder colocar o DIU. Porque aqui na minha cidade, eles sempre fazem, né, a sedação da paciente para poder inserir o DIU sem nenhum tipo de dor ou desconforto. E aí, assim que chegou esses insumos no hospital, eu recebi uma ligação e consegui marcar. E aí eu coloquei em uma sexta-feira, tá? O procedimento estava marcado inicialmente para as 9 da manhã, mas acabou que ele foi acontecer só 4 da tarde. Teve uns problemas lá. Na verdade, assim, foi remarcado para as 4, mas eu coloquei o DIU mesmo, já era mais de 6h30. E aí depois eu não tive nenhuma reação com o efeito do sedativo, foi tudo muito tranquilo. Eu vim pra minha casa e assim, depois que passa o efeito do sedativo, a dor é muito forte. Porém, aqui na minha cidade eles costumam indicar um anti-inflamatório e um remédio pra dor. Então o meu conselho é, assim que você sair do hospital, já compre o remédio e de preferência já tome o remédio. Porque quando terminar o efeito da sedação, o remédio já vai ter feito efeito no seu corpo, né? E aí você vai poder não sentir a dor. Porque quando acaba o efeito da sedação, gente, sério, dói demais. Mas aí eu tive uns 10, 15 minutos de dor no dia em si. Depois, no outro dia, parecia que não tinha acontecido nada. Eu só fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, que foi andar de bicicleta, porque você não pode flexionar, nem movimentar, nem forçar a pelve. O período que você precisa ficar sem ter nenhum tipo de relação sexual é entre 7 e 10 dias. Eu e meu marido esperamos 8. E, enfim, na primeira relação, né? Vou falar isso porque é o que eu disse, tô respondendo perguntas que fizeram no Instagram. Eu não senti nenhum tipo de desconforto, e nem o meu parceiro. A gente procurou na internet e nós descobrimos que você só sente a cordinha do DIU quando o DIU está mal posicionado, ou seja, quando ele muda de lugar. Porque o canal da nossa vagina, ele é muito profundo, né? E onde fica a cordinha do DIU é meio que inalcançável para um pênis humano. Enfim, gente, que horror. Esse vídeo já tá virando um vídeo de putaria. Mas não é sobre isso. Enfim, depois que eu coloquei o DIU, né, graças a Deus, estou livre, digamos assim, né, de ter que tomar hormônio, porque ele não é hormonal, ele é realmente só o cobre. E dizem que você sente um cheiro estranho, né, que você tem corrimento. Dizem também que o cheiro da urina altera, e eu tô de boa. O cheiro da minha urina não alterou, eu não tive nenhum tipo de corrimento e não alterou o cheiro de nada. Tá tudo bem aqui. A única coisa é que o cheiro da minha menstruação, ele ficou um pouco mais forte, tá? E eu menstruei 8 dias na minha primeira menstruação com o DIU. E na minha primeira menstruação, como eu sigo pelo aplicativo e nunca dá errado, acabou que ele adiantou 2 dias, tá? Mas foi só isso, não sinto dor nenhuma e geralmente o desconforto que eu sinto é quando tá muito frio. Porque eu realmente sinto o DIU pressionando, assim, a minha parede do útero. Então, eu sinto ele bem geladinho lá dentro. Acho que é porque ele é cobre, né? E querendo ou não, é um metal. E querendo ou não, o frio, ele ultrapassa as camadas da nossa pele. Mas, tirando isso, tá tudo bem. Não tive nenhum problema com cólica. E, como eu disse pra vocês, eles indicam um remédio pra você tomar. Não só quando você está lá no processo, né? Das primeiras semanas com o DIU, mas sempre que você tiver dor, eles te falam lá o remédio que você pode tomar. E eu estou tranquila, não me arrependo, adorei colocaria de novo, foi uma experiência muito tranquila, não senti dor nenhuma pra colocar. E eu, se fosse você, né, se você tem vontade de colocar, procure um médico, consulte-se e coloque, se ele for dar certo pro seu caso ou pro seu tipo de corpo. E lembrando que enquanto eu estava no processo do DIU, eu descobri que eu tenho ovário policístico. Mas isso não me atrapalhou, tá? Consegui colocar normalmente. E, inclusive, o DIU até me ajudou, porque na vez que eu descobri que eu tinha ovário policístico, foi por causa de uma dor absurda que eu tava sentindo no meu abdômen. E eu descobri que sempre que eu vou ovular, eu sinto essa dor, porque é como se o meu óvulo não conseguisse passar direito pelo canalzinho do meu ovário. E aí, família, depois que eu pus o DIU, eu não senti mais essa dor na ovulação. Mas, aparentemente, os nossos ciclos, eles continuam normais. Então, a pessoa, mesmo com o DIU, ela ainda ovula, ela ainda entra no período fértil, ela ainda menstrua, tá?
Quem disse pra você que não menstrua com DIU, bom, a pessoa deve usar o Mirena ou algum outro tipo de DIU com hormônio, porque quando você não usa o hormonal, você menstrua normalmente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder também. Lembrando que tudo que eu falei aqui foi uma mescla de respostas das perguntas que vocês me fizeram na caixinha que eu deixei no Instagram. Então, eu tô tentando linkar, né, o YouTube com o Instagram. Não me deixe de seguir lá o meu perfil, se inscrever aqui no canal, dar um gostei nesse vídeo e ver os outros vídeos disponíveis aqui. Um beijo, até mais!